Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. O Globo, essa manchete hoje. O STF começa nesta terça-feira, essa é a manchete, a julgar o núcleo da desinformação. E pode com isso, e pretende com isso, criar jurisprudência para fake news contra as urnas eletrônicas. Bom, em primeiro lugar, o que é o núcleo da desinformação? O que a PGR diz e o STF vem referendando é que existiria então esse núcleo para promover desinformação a respeito de urnas eletrônicas e com isso enfraquecer o Estado democrático de direito a mando do Bolsonaro e de todo mundo que está no núcleo 1. Isso possibilitaria que o Estado estivesse, então, enfraquecido e a tentativa, segundo a narrativa da PGR e do STF, a tentativa, então, de golpe do dia 8 de janeiro poderia tomar o Estado e abolir o Estado de Direito. Veja, essa loucura toda, ela não faz o menor sentido, a gente vem reiteradamente mostrando, expondo isso aqui, é uma narrativa sem pé nem cabeça e, sobretudo, sem provas por parte da PGR, mas aqui a coisa é ainda pior, é mais grave e pode afetar todos nós, pode afetar a liberdade de expressão. E por que isso? Porque não existe na nossa legislação fake news. Não existe fake news na legislação, não existe desinformação na legislação, não existe negacionismo na legislação e, no entanto, todos nós, há 6 anos e meio, desde 2019, desde o início do inquérito das fake news, todos nós estamos sendo julgados pelo STF com base nesses conceitos. Portanto, o STF tem julgado todo mundo com base em algo que não está na legislação. Está apenas na subjetividade da cachola, da cabeça dos ministros do STF. E por isso é que eles mandam e desmandam no país, porque eles inventaram esses conceitos, eles não são legislados. Então, olha o perigo de um STF, como diz o Globo, criar uma jurisprudência sobre algo que não está legislado, fake news, e sobre algo que não é crime, falar de urnas. Então fake news não está na legislação e falar de urnas não é crime. Pô, você pode falar de urna, você pode falar de qualquer coisa. Não existe assunto proibido numa democracia. Se você entrar dentro da sua casa e resolver falar sobre a sua vida, sobre a sua mulher, sobre o seu filho, sobre a escola do seu filho, sobre os seus desejos, e isso for proibido, pode ter certeza, fuja dessa casa, porque essa não é uma casa democrática. Se te impedirem de falar de alguma coisa, fuja desse lugar, porque esse lugar não te quer bem. Então, se eu não posso falar de urnas dentro do meu país, obviamente esse país em que eu estou não é democrático. E se eles querem, se o STF deseja criar uma jurisprudência sobre algo que não está na legislação, fake news, e sobre algo que não é crime, falar de urnas eletrônicas, nós estamos diante da possibilidade, não apenas dessas pessoas serem condenadas nesse processo do golpe por algo que não é crime, porque isso a gente já sabe que vai acontecer, mas é pior, eles vão criar uma jurisprudência para impedir que algo que não está na legislação e que não é crime não possa ser falado. A partir do STF, vão criar uma jurisprudência sobre algo que não está na lei e sobre algo que não é crime. Repito a vocês, vão acabar com a nossa liberdade de expressão. Se você não pode fazer, se fake news para o STF vai ser o que eles disserem e não o que está na lei, porque não está na lei, se passará a ser o que eles disserem, a gente está na mão dos ministros e não da Constituição e não da lei. E se essas fake news não puderem ser ditas sobre urnas, isso não é crime, eu posso falar de urnas, não tem nenhum problema em falar de urnas, se isso passar a ser crime, passará a ser crime o que eles quiserem. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu fiquei aqui me perguntando, em que momento normalizamos que um poder que deveria ser independente e isento como o Supremo esteja atuando como se fosse um braço do governo, discutindo diretamente com o presidente quem seria o melhor parceiro para a vaga deixada pelo Barroso? Por muito menos, a Operação Lava Jato foi anulada. Já passou da hora de acabar com esse sistema de indicação de parceiros para as cadeiras do Supremo. O correto seria um concurso em que apenas juízes de carreira pudessem participar. Como o Demétrio falou, muitos indicados pelo Lula não têm nem gabarito para essa função. Eu gostaria de saber de vocês, de 0 a 10, qual o nível de confiança na competência e imparcialidade do nosso judiciário? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir.